Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu sou a Ellen e eu tô extremamente feliz de estar aqui mais uma vez, compartilhando mais um pouquinho da palavra do Senhor com vocês. A nossa lição de hoje ela é muito especial, porque ela fala sobre um sentimento, sobre uma esperança que nós cristãos carregamos até hoje, desde que Jesus voltou para os céus após ressuscitar. Mas antes de começar essa lição, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês comigo, lá em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, porque a gente tem dois versículos lindíssimos para ler, certo? Vocês já encontraram aí? Fala assim, ó. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Aqui, essa passagem está falando de Jesus. O Filho, nessa passagem, é Jesus. E para começar a nossa lição de hoje, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Lucas, capítulo 2. E aí a gente vai ler uma passagem que está do versículo 25 até o versículo 38. É uma passagem um pouco grande, mas é a base bíblica da nossa história, certo? Eu vou ler aqui para vocês. A partir do versículo 25, tá bom? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir o teu servo em paz. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vida de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito deles. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando, dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Esse é o texto que baseia a nossa lição. Então vamos lá para a nossa história? A nossa história fala sobre um homem chamado Simeão. Simeão era um profeta que sempre permaneceu fiel a Deus, sempre cumpriu as tradições da lei, sempre cumpriu os mandamentos do Senhor. Ele esperava fielmente que Deus mandaria o Salvador, o Redentor de Israel. Contava isso para as outras pessoas, ele não deixava as outras pessoas do povo de Israel esquecerem da promessa que Deus tinha feito, desde lá de Adão e Eva, de que mandaria um Salvador para Israel. E por causa dessa fidelidade que Simeão tinha com Deus, o Senhor prometeu a ele que ele não morreria. Ele já era bem velhinho quando Jesus nasceu, mas o Senhor prometeu que ele não morreria até poder ver com os próprios olhos o menino Jesus. E foi isso que aconteceu. Um dia, depois de Maria já ter dado a luz a Jesus, Maria e José foram até o templo de Jerusalém apresentar o menino Jesus. Esse era um mandamento da lei e é um mandamento que a gente, na nossa igreja, a gente guarda como costume até hoje. Vocês já viram nos cultos de domingo, quando o papai e a mamãe do neném levam eles até lá em cima, o nosso pastor faz uma oração junto com toda a igreja? Era mais ou menos assim, só que bem lá atrás, em outra época. E Simeão foi o profeta que apresentou Jesus
no templo. Simeão, assim que viu o neném Jesus, reconheceu que aquele era o Salvador do mundo e que ele traria muita luz e caminhos de salvação para todo mundo. E ele pegou o neném nos braços e fez uma oração de louvor e agradecimento a Deus. Primeiro, por ter cumprido a promessa de entregar ao mundo um Salvador e por ter permitido que ele mesmo visse Jesus com seus próprios olhos. Pensa o privilégio glorioso de poder ver Jesus, mesmo que nenenzinho, deve ter sido maravilhoso, né, criança? Simeão também sabia que a vida de Jesus também traria alguns desafios, entre aspas, porque Jesus seria motivo de contradição para muitas pessoas, principalmente para os fariseus, que achavam que sabiam tudo sobre a lei, mas não conheciam Deus de perto. Mas a vida de Jesus também seria motivo de transformação na vida de muitas pessoas. E a gente pode ver isso claramente em todos os milagres, em todas as vidas que Jesus tocou. Só que mais do que isso, Simeão sabia que Jesus era o Salvador, que Jesus era a promessa de Deus ali encarnada e cumprida. Simeão sabia e Simeão ficou extremamente feliz ao ver que em Jesus todos os nossos pecados seriam perdoados. Crianças, Deus nos ama infinitamente. Deus ama infinitamente a todas as pessoas que Ele criou. Nós somos criação de Deus. Mas Ele não suporta, Ele odeia o pecado. E em Romanos 3:23 fala que todas as pessoas pecaram. Eu pequei, você pecou, todas as pessoas, por mais incríveis que elas sejam, todas as pessoas pecaram. E por isso, nós estamos afastados da presença de Deus. O pecado faz isso com a gente, ele nos afasta de Deus, nos afasta da vontade e da presença de Deus. Só que lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram a primeira vez, o Senhor Deus já tinha preparado um plano de nos trazer para perto de volta. E esse plano era cumprido em Jesus. Esse plano foi cumprido em Jesus depois que ele foi punido e morto lá na cruz pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo pecado de vocês. E é através do sofrimento de Jesus na cruz que hoje nós podemos pedir perdão, nós podemos reconhecer que o Senhor Jesus é o nosso Salvador e podemos nos aproximar de Deus outra vez. É muito importante também, crianças, que do mesmo jeito que Simeão sempre falava sobre a chegada do Messias, que ele não deixava as pessoas esquecerem que o Messias chegaria, a gente não pode esquecer de falar para as pessoas, não pode deixar os outros esquecerem que Jesus já veio e que Jesus já cumpriu a maravilhosa promessa que o Senhor tinha pra gente de perdoar os nossos pecados e nos aproximar de Deus novamente. Só que essa não foi a única promessa que Deus nos fez e não foi a única promessa que Jesus nos fez. O nosso Deus é um Deus de promessas e Ele é um Deus que cumpre. Ele cumpriu a promessa para Simeão, Ele cumpriu a promessa de trazer o seu filho ao mundo para nos perdoar e tem mais uma promessa que essa é para mim e é para você. Ela tá lá em João, no livro de João, vamos abrir? Eu quero ler com vocês, para vocês terem aí na Bíblia de vocês também marcadinho sobre essa promessa, porque ela é muito importante. Em João 10, capítulo 10, o versículo 28, que tá falando 27 e 28, que fala assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas somos nós, viu, crianças? Quem tá falando isso aqui é Jesus e as ovelhas somos nós. Eu dou a minha vida por elas e a vida eterna, e elas jamais perecerão ou morrerão. Ninguém poderá arrancá-las das minhas mãos. Crianças, essa promessa é uma figura de linguagem, mas ela é profunda. O Senhor é o nosso pastor, Jesus é o nosso pastor e nós somos as ovelhas deles. Ele dá a vida eterna pra gente e deu a sua própria vida pela gente. E a partir do momento que nós somos dele, ninguém pode arrancar a gente das mãos do Senhor. Isso é muito bonito, isso é muito poderoso também. Eu quero que vocês sintam esse poder de saber que vocês pertencem a Deus e que nada no mundo pode arrancar vocês da mão do Senhor. Também nesse dia, quando José e Maria levaram
o neném Jesus até o templo, depois que Simeão abençoou, agradeceu pela vida de Jesus e abençoou José e Maria na caminhada deles como pais de Jesus, chegou uma outra pessoa nessa história. Foi a profetisa Ana. João Batista e Simeão foram os últimos profetas messiânicos. Eles foram os últimos profetas que anunciaram a vinda de Jesus como Messias e como Salvador. E Ana era uma profetisa que tinha muito amor ao templo, muito amor a Deus. Ela adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. E ela amava ir à igreja, amava ir ao templo e estar no templo. E nesse dia especial, ela foi ao templo e também reconheceu Jesus à primeira vista e louvou a Deus, porque aquela era a promessa de Deus. Aquela era a promessa de Deus cumprida e encarnada. E um fato importante também, crianças, é que o Senhor Jesus já veio como em forma de criança, ele cresceu, se desenvolveu, criou seu ministério e morreu, sofreu e morreu pelos nossos pecados, mas Jesus não está morto. Depois de 3 dias que ele morreu, vocês sabem disso, ele ressuscitou e hoje ele está morando no céu com o nosso Deus. Só que, crianças, Jesus vai voltar outra vez e dessa vez para nos buscar, para buscar as pessoas que foram fiéis a ele e que aceitaram Jesus como Salvador das nossas vidas, das suas vidas. Só que dessa vez Jesus não vai voltar como um neném, ele vai voltar como um rei todo-poderoso, cheio de poder e glória. E do mesmo jeito que Simeão e Ana não deixavam as pessoas esquecerem sobre a vinda de Cristo, é nosso papel hoje não deixar as pessoas também esquecerem da vinda de Cristo, crianças. A gente não pode deixar que os nossos pais, os nossos amigos, os nossos professores ou as pessoas em volta da gente esqueçam que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para buscar a igreja, para buscar os crentes fiéis a Ele, para buscar a mim e para buscar a vocês. Jesus também opera através das crianças, viu? Vocês são bênção, vocês são canais de bênção para a família e para as pessoas que estão ao redor de vocês. E é muito importante que vocês tenham essa ciência no coração de vocês, de que vocês são salvos e de que vocês são parte importante no plano de Deus para salvar toda a humanidade. Então, aqui eu faço a minha parte de contar um pouquinho da história, da nossa história bíblica para vocês. E eu quero que vocês aí na casa de vocês também façam a parte de vocês. Não deixem as pessoas esquecerem que Jesus é o nosso Salvador e que Jesus vai voltar. Essa é a nossa maior esperança. Isso é o que nós como igreja aguardamos mais fervorosamente. Que o Senhor Jesus volte para nos buscar e para nos levar para morar no céu, crianças, juntinho com Ele e com Deus, o nosso Pai. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima lição.